bate-papo semanal, sempre procurando conhecer mais e melhor a figura de Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, mas nós dizemos também que é nossa irmã na ordem da redenção, porque ela foi redimida por seu filho. E essa mulher, figura maravilhosa na história da igreja, na história de toda a humanidade. E a gente conversa um pouquinho, porque Maria nunca se deu descanso na sua glória, está sempre preocupada conosco, está sempre, de alguma forma, buscando entrar em contato com a gente. E nesse bate-papo, a gente se lembra que no próximo dia 11, sexta-feira, vamos celebrar, ou estamos celebrando, a festa de Nossa Senhora de Lourdes. E a gente quer conversar principalmente sobre esse título de Nossa Senhora de Lourdes. Eu tenho a alegria de me encontrar aqui com esse seminarista redentorista, o Luiz Rafael Tonon. Boa tarde, Luiz. Tudo bem, Padre Ulisses? Boa tarde a todos vocês que nos acompanham, né? Sempre uma alegria estar por aqui, né? Neste programa promovido pela Academia Marial, pelo Santuário, né? Partilhando um pouco, falando um pouquinho sobre Nossa Senhora, nossa mãe. Ela faz parte também da sua vida, né? Da sua formação, certamente, né? E Luiz é professor, hoje professor de História, de Filosofia, de Sociologia, ensino religioso, enfim, alguém que vivencia como leigo, ele vivencia com gosto a sua fé e procura transmitir e passar para outras pessoas. Então, a primeira coisa, Luiz, que eu gostaria que você conversasse um pouquinho com a gente, porque sempre há, seja aqueles que acreditam demais e aqueles que acreditam de menos, né? Uma desses aspectos são as tais visões ou aparições de Nossa Senhora, né? Como é que a gente, digamos assim, pode interpretar essa história de revelações, aparições, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Lourdes? Ao menos Nossa Senhora Aparecida não apareceu, ela foi pescada. Mas sempre há esse fenômeno de aparições. Como é que você vê esse fenômeno na história da igreja? A maneira, assim, né, como eu enxergo, tem muito a ver até com a minha história pessoal, né? Eu, quando era moleque, adolescente, eu tinha, como muita gente tem, assim, aquele interesse, aquele enfoque muito grande nas aparições. Sim. Só que, com o passar dos anos, né, e eu acredito que essa experiência me ajudou muito, eu fui lendo as histórias das aparições e aquilo, num determinado momento, começou a ficar repetitivo. Para mim, eu falei, mas puxa vida, né? Parece que Nossa Senhora sempre fala a mesma coisa, assim. E aí eu acabei saindo um pouco desse campo das aparições e eu fui estudar Mariologia. Eu falei, vou ler um pouquinho sobre Mariologia. Como o senhor falou, né? Eu fui seminarista redentorista, né? Morei aí em Aparecida. Sim. E eu me lembro que na época foi conversando com um missionário que ele me disse assim, ele falou, olha, tá certo, o seu interesse aí pelas aparições é muito bom. Ele falou, mas leia o que os padres da igreja falaram sobre Nossa Senhora, leia o que grandes teólogos, grandes nomes, e ele falou, o próprio Santo Afonso, né, fundador da congregação, escreveu tanta coisa. E aí eu comecei a ler outras coisas, outros autores sobre Nossa Senhora, e por fim, eu entendi qual é o sentido das aparições. O sentido das aparições era aquele mesmo que eu tinha pescado lá, que é uma repetição. Aliás, a missão de Nossa Senhora, né, ela se resume ali nas bodas de Caná, de certa forma, né? Ali nós temos um resumo de toda a missão de Nossa Senhora, quando ela diz lá para os serventes, né? No capítulo 2 ali de Lucas, ela vai dizer para os serventes, façam tudo o que ele disser. Né? E a repetição das aparições de Nossa Senhora, ela bate muito nisso. É Nossa Senhora nos lembrando ao longo do tempo exatamente daquilo que ela disse no Evangelho. Não tem nada de diferente mesmo. Né? Então, às vezes, muita gente procura nas aparições uma novidade, mas a novidade ela já foi dita de uma vez por todas nos Evangelhos, né? Quando Nossa Senhora nos diz, façam tudo o que ele vos disser. Eu acho que a nossa relação com as aparições, ela tem que ser equilibrada, ela não pode ser, tem que ser como a igreja faz, né? Nenhuma relação valorizando, supervalorizando, e nem diminuindo ou ignorando. A igreja, ela trata com naturalidade. Quer dizer, é a mesma mãe de Jesus, né, que há 2000 anos atrás já nos disse, façam tudo que ele vos disser. E é o que as aparições, de certa forma, nos lembram. Né? Eu vejo sempre as aparições, que eu passei por essa mesma rotina que você passou, né? E sempre digo para o povo, nenhum católico é obrigado a acreditar em aparições. E quando alguém diz que teve uma aparição, você coloca vá filtrando vários filtros nisso aí, né?
E um dos filtros é exatamente o momento em que a igreja consente, né? Com a devoção, consente com aquilo que realmente possivelmente aconteceu, mas ela nunca obriga, você não deixa de ser católico, né? Porque afinal a nossa fé se baseia no credo, né? Que vem de nosso Senhor Jesus Cristo e não nas aparições. Mas eu sempre acho, não, que há um quê de preocupação materna em Nossa Senhora. Sabe? Ela vê as situações da gente e não se aguenta. É mais ou menos como com a prima Isabel dela. Deixa correr e acudir minha prima. Eu acho que ela olha também para determinadas situações da vida do nossa gente, do nosso povo, e fala, não, meu filho, eu vou lá dar um conselho para esse povo, vou ajudar esse pessoal a sair dessa situação. Então, eu tenho a impressão que entra a preocupação materna de Maria, lá em Guadalupe, aqui em Aparecida, em Lourdes, em Fátima, né? Certas situações históricas, não sei como você pensa, que ela olha como mãe e não se aguenta. Tem que entrar, tem que ajudar, tem que, de alguma forma, manifestar algo. É importante para um católico saber filtrar, saber ter critério, não ser ingênuo diante de qualquer pessoa que aparece e diz, Nossa Senhora me apareceu e mandou rezar isso, mandou rezar aquilo, e já mandou uma turminha para o inferno, outra turminha para o céu. Quais são os critérios que a gente pode dizer que são os critérios que eu devo seguir? Eu penso até um pouco nessa linha do que o senhor falou, que o grande risco é o tipo de linguagem, né? Então, por exemplo, e esse é um dos critérios da igreja. Se Nossa Senhora diz algo diferente daquilo que a igreja diz, já é um critério para negar totalmente a veracidade dessa aparição. Por quê? Maria, ela é mãe da igreja. Então, Maria, de modo algum, ela iria contrariar a igreja. Né? De modo algum, ela andaria na contramão. Né? O senhor até falou, né? Nós celebramos hoje Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes é uma das aparições assim, que eu julgo assim, mais interessantes, porque 4 anos antes, o Papa Pio IX, ele tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. A questão de Maria ter sido concebida sem pecado, ela já era aceita, admitida pela piedade dos fiéis, mas era uma questão aberta, podia ser debatida teologicamente, né? E tinha até a briga lá, os dominicanos, muitos teólogos diziam, não, ela foi purificada, né? E os franciscanos sempre foram muito ferrenhos, né? Na defesa, pode ver, né? O Frei Galvão, que é o nosso primeiro santo brasileiro, muito antes da proclamação do dogma da Imaculada, ele já pregava, falava da Imaculada Conceição. Santo Afonso, né? O fundador dos Redentoristas, ele fundou a congregação, ele colocou um voto de defesa da Imaculada Conceição, né? Todos os redentoristas faziam. Depois que o Papa proclamou o dogma, já não tinha mais sentido, né? Porque já era a fé da igreja, mas antes os redentoristas faziam esse voto. Então, quer dizer, a fé da igreja confluía para isso. E tem uma base bíblica, tem uma base na tradição, né? É interessante, né? O Pio IX, lá, quando ele fala da Imaculada, ele se baseia primeiro em qual texto bíblico? A Anunciação do Anjo, né? Que ele diz, Maria é cheia de graça. Se ela é cheia, não tem espaço para mais nada, não tem espaço para o pecado, né? Ela é repleta. E aí ele vai pegando outros textos bíblicos, a tradição da igreja, enfim, e proclama o dogma. E aí, curiosamente, Nossa Senhora aparece 4 anos depois para Bernadette, na França. Ou seja, foi logo após a proclamação do dogma da Imaculada. E será que Bernadette sabia dessa história? Ela não tinha a mínima ideia, né? Bernadette, né? Para a gente contextualizar um pouco, né? Santa Bernadette. Sim. E ela não escondia isso de ninguém, né? Ela é uma moça de uma família muito simples, muito pobre, nasceu numa família muito simples. O pai dela... Pois é. É interessante os eleitos de Nossa Senhora, né? Quem são? Sim. O pai dela era um moleiro, né? Fazia farinha, era cego de um olho, a mãe também de família de origem muito simples, e ela teve uma dificuldade cognitiva mesmo, de aprender. Ela se alimentou muito mal na sua infância, então ela teve essa dificuldade de aprendizado. Ela tinha 14 anos quando ela viu Nossa Senhora, e não tinha feito a primeira Eucaristia, porque ela não era capaz de decorar o catecismo, né? Naquela pedagogia catequética daquela época que tinha que decorar as perguntas e respostas. Ela não sabia, ela não conseguia. Ela decorou as orações do terço, que eram mais simples, era o que ela sabia rezar, e de repente Nossa Senhora aparece para ela numa sequência de 18 aparições. Essas aparições chamam a atenção, e o pároco de Lourdes falou, então você pergunte o nome, né, a essa senhora. E aí Nossa Senhora acha até graça, porque numa das aparições a Bernadette levou um tinteiro, uma caneta e um papel, e estendeu para Nossa Senhora. Falou, a senhora pode escrever o seu nome? Né? Porque Nossa Senhora, ela pediu para dizer o nome, Nossa Senhora não disse.
Ela falou, bom, na próxima aparição eu vou trazer o papel. Nossa Senhora achou graça, ela riu e disse assim, falou, não preciso escrever. Na próxima aparição eu vou dizer meu nome. Pode voltar aqui que eu vou dizer meu nome. E aí Nossa Senhora disse, eu sou a Imaculada Conceição. Resultado, isso não resolveu o problema, porque a dúvida da Bernadette, dela mesma, era se de fato ela via a mãe de Jesus ou não. Falou, bom, ela me disse uma coisa que eu não sei o que é. Como ela tinha a memória muito curta, ela não guardava as coisas, ela foi pelo caminho, repetindo, né? Eu sou a Imaculada Conceição, sou a Imaculada Conceição. Chegou na porta da casa paroquial, ela bateu, o padre abriu e ela já soltou. Ela falou, para não esquecer, para não ter perigo, ela já disse para o padre, eu sou a Imaculada Conceição. E o padre, ele até se assustou, o padre Beiramalho. Ele falou assim, mas o que você está dizendo? Né? Falou, né? O que você está me dizendo aqui? Ela disse, eu estou repetindo para o senhor o que a senhora me disse. Ela disse isso, eu perguntei o nome, ela disse isso. E aí o padre viu que ela não tinha entendido absolutamente nada e perguntou. Falou assim, você entendeu o que ela disse? Você entendeu quem você viu? Ela falou, não. Né? Ele falou, então senta que eu vou te explicar. Né? E aí explicou para ela. Falou, então, se ela disse isso, é a Virgem Maria, né? É a mãe de Jesus. Aí que a Bernadette... E é interessante isso, a lógica disso. Bernadette viu, ela foi o canal escolhido por Nossa Senhora. Mas quem confirmou para ela não foi Nossa Senhora, foi a igreja. Aqui que está... Interessante esse detalhe, muito interessante. Esse detalhe. É interessante porque ela precisou da igreja, foi um padre, um sacerdote, um ministro da igreja que informou, não foi Nossa Senhora que disse, olha, eu sou Imaculada Conceição, isso significa que eu nasci sem pecado, sou a mãe de Jesus. Não. Ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. E é muito interessante, por isso que eu digo, caminhar com a igreja é um dos critérios de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora ela não pode agir contra o seu filho, e o corpo místico do seu filho é a igreja. Tanto é que Nossa Senhora em Lourdes ela vai dizer para Bernadette, peça aos padres, diga aos padres, é sempre um recado dirigido à igreja toda, aos leigos, é claro, Sim. Mas sempre àqueles que conduzem o povo de Deus. Nossa Senhora ela não diz assim, olha, eu quero que construa uma capela. Se ela pedisse, imediatamente teria um monte de gente em Lourdes disposta a construir. Mas Nossa Senhora diz, peça aos padres para que eles me construam uma capela aqui. Então, será, Tonon, que Nossa Senhora já sabia que os padres são os mais descrentes? Ah, sim, Nossa Senhora já sabia. Né? E ela faz isso justamente para que seja provado mesmo. Né? Nossa Senhora ela sabia, falou, agora vai vir um processo, a igreja vai investigar e vai peneirar isso aí para ver se realmente... Parece que Bernadette passou uns apuros imensos nessa história de visão. O próprio bispo, né, o bispo de Tarbes, que era extremamente descrente. O bispo de Tarbes, uma curiosidade interessante, quando o Papa Pio IX disse que ia proclamar o dogma, ele foi um dos signatários de uma carta, os bispos da França se reuniram e pediram ao Papa, não proclame o dogma, porque aqui na França é uma questão muito discutida entre o clero. Não era unanimidade entre o clero francês. Né? Os bispos, os padres da França ainda debatiam muito sobre a Imaculada Conceição. E aí é curioso, Nossa Senhora, entre todos os lugares onde ela podia aparecer, ela escolhe a França, que é justamente onde os bispos não queriam a proclamação do dogma. E o próprio bispo de Tarbes, a quem coube a investigação da aparição, ele assinou a carta pedindo a Pio IX para não proclamar. Falou, não, olha, segura um pouco, espera um pouco, vamos amadurecer mais. E o Pio IX, ele falou, não, já está maduro, é hora de proclamar. E proclama o dogma. E ele pergunta para Bernadette, né, durante a inquirição, né, Bernadette ela foi interrogada e tudo mais. E aí ele diz assim, ele fala, mas por que Nossa Senhora foi escolher justo você? Né? Entre tantas pessoas que Nossa Senhora podia escolher, por que ela escolheu você? E é interessante a sabedoria da Bernadette ao responder. Ela falou, olha, eu tenho por mim que Nossa Senhora me escolheu porque de todas as filhas dela, eu sou a mais ignorante de todas. Se Nossa Senhora encontrasse alguém pior que eu, teria aparecido para essa pessoa e não para mim. Né? E aí depois eles perguntaram, e ela, até pela dificuldade dela de entender, fizeram muitas perguntas de nível teológico que ela não entendia, era necessário explicar para ela o que eles queriam saber. E ela foi ficando muito cansada, e num dado momento lá, os teólogos ali, a comissão de teólogos ali, falou, não, a gente vai ter que retomar essa sessão, esclarecer alguns pontos e tal, e disseram para ela, bom, e aí nós vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Aí ela disse para os teólogos, né? E eles ficaram impressionados assim, com a ousadia, né, de Bernadette, porque para uma menina camponesa muito simples, ela era muito ousada. Ela falou, olha, a minha missão aqui é só informar.
ela me pediu para falar para vocês e não convencer. Então, eu estou informando a igreja. Agora, convencer, aí cabe a vocês. E é interessante a obediência dela. Ela dizia, cabe a vocês dizerem o que é, o que não é. Eu vim aqui e informei o que a senhora me pediu. Agora, daqui para frente, eu não sei. E tanto é que a Bernadette ela foi muito obediente àquilo que a igreja disse, né? E ela não tomou isso como glória pessoal. Inclusive, ela dizia para o bispo de Tarbes, né, que o desejo dela era viver escondida e esquecida, e ela dizia que ela, inclusive, não queria ser importunada, né, pelo fato de ser vista como a vidente, né, de Nossa Senhora. Né? Sim, sim. Só que ela não conseguiu escapar, né, porque todo mundo sabia quem era Bernadette. Né? É diferente da Catarina Labouré. A Catarina Labouré, que viu Nossa Senhora das Graças, né, em 1830, um pouco antes da Bernadette, o confessor da Labouré ele foi mais esperto, né, que era o padre Aladel, José Maria Aladel. O que ele fez? Ele combinou com as superioras da congregação de não revelar, era um desejo da Labouré, que ninguém soubesse quem ela era. E o desejo foi cumprido. Então, ele transmitia, era o padre que transmitia as mensagens de Nossa Senhora, Sim. E não a vidente. Então, ninguém sabia quem era a vidente. Quando a Labouré morreu, aí que foi dito, na congregação, a superiora geral anunciou, falou, foi ela que viu Nossa Senhora em 1830. E isso surpreendeu as próprias irmãs, que não imaginavam que conviveram 30, 40, 50 anos ao lado daquela que foi a mensageira de Nossa Senhora. Né? Então, eu acho que repete-se sempre aquilo que Jesus, num determinado momento, ele diz ao Pai, né? Eu te louvo, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, né? E não aos sábios e importantes da sociedade. E sempre Nossa Senhora escolhe esses pequeninos, desde os nossos pescadores aqui, até San Diego, né? Lá no México. Isso é tão importante perceber, são os pequeninos. E uma coisa interessante, porque tudo isso aconteceu em 1858, por aí, né? 58, isso. Porque o 1850 foi o dogma. 8 anos depois aconteceu esse fenômeno, essa aparição na França. Qual é essa ligação que você vê entre Nossa Senhora de Lourdes e aquilo que se transformou o santuário, que praticamente ele pode dizer assim, é o santuário dos enfermos, né? Aquela procissão de enfermos sendo levados com todo carinho por parentes, amigos. Eu cheguei a ver aqueles trens que vêm dos países europeus, todos desembarcando em Lourdes. Qual será a conexão que deu exatamente de ser um santuário dos enfermos? Eu acredito muito que está muito ligado ao que o senhor falou até no início. Nossa Senhora, ela demonstrou, em todos os lugares ela demonstra uma preocupação materna, mas eu acredito que em Lourdes, Nossa Senhora ela se manifestou numa situação social, numa situação econômica, política muito concreta. Porque se a gente pegar a França de 1858, é uma França em frangalhos, né? Politicamente falando, economicamente falando, porque a França veio das invasões de Napoleão, depois veio a restauração da monarquia, depois veio a proclamação da Segunda República, tudo isso causou uma pobreza gigantesca na França. As epidemias, as pestes de cólera, de tifo. Então, os doentes eram uma constante, né, pela França toda. A quantidade de pessoas que morriam de tuberculose. Né, e na época da aparição, era a época do reinado de Napoleão III. Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, tomou o trono novamente, impôs um militarismo na sociedade francesa. Ao mesmo tempo que havia esse militarismo, a pobreza era também crescente na França. O analfabetismo era quase geral. É uma situação muito complicada. E Nossa Senhora, quando ela aparece, ela dá um socorro, ela oferece um socorro. Ela fala para Bernadette cavar, né, ali na gruta, uma fonte. Ela fala para Bernadette, né, ela pede 3 coisas, né, que a Bernadette coloque a mão sobre a chama, para que os médicos pudessem monitorar e ver que de fato ali havia algo de sobrenatural, e um médico monitorou e viu que Santa Bernadette ficou com a mão na chama por quase 5 minutos e não queimou, não causou dano nenhum na pele. Depois ela mandou Bernadette comer uma planta que é venenosa. Bernadette comeu e não sofreu dano nenhum, né? Então, era uma maneira de dizer às pessoas que de fato havia algo da mão de Deus ali. E depois mandou cavar uma fonte e beber daquela fonte. E as pessoas, depois de Bernadette, começaram a recolher a água daquela fonte e imediatamente dar aos doentes. Né? E aí é interessante que o próprio filho do imperador, Napoleão III, desenganado pelos médicos, a imperatriz da França vai até Lourdes,
na época em que as autoridades civis tinham mandado interditar a gruta. E a imperatriz chegou e falou, eu vim recolher água. As autoridades não tiveram o que fazer, tiveram que abrir a gruta, deixaram ela recolher a água, e o filho do Napoleão III foi curado. E dali em diante veio a autorização do governo para não fechar mais a gruta, e dali em diante os doentes começaram a fluir de todos os lados, inclusive doentes famosos, né? Como, por exemplo, Santa Zélia Martin, a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Zélia, quando ela descobriu o câncer, né, ela morreu com câncer de mama, quando ela descobriu o câncer, ela foi com a sua filha Celina e a Paulina, as duas filhas, Sim. que também se tornaram carmelitas, foram até Lourdes, e ela rezou a Nossa Senhora e pediu a graça da cura. Ela não alcançou essa graça, né? Nossa Senhora também, ela nos dá as graças se essas graças forem para o nosso bem, para a nossa salvação. Às vezes, né, a graça maior não é a cura, né? Mas é uma predisposição, uma preparação para a vontade de Deus, né? Então, quer dizer, até Santa Zélia Martin, tantos santos, né, foram até ali em Lourdes. Quantos papas, né? Muitos papas visitaram Lourdes. E os doentes, de um modo especial, passaram a encontrar ali o seu lugar de acolhida materna, né? No mundo inteiro, né? A água de Lourdes, ela é levada para o mundo. Eu nunca fui a Lourdes, eu já fui até a Medalha Milagrosa, né? Mas é interessante que meu irmão teve lá um problema de saúde na infância. Eu me lembro de uma pessoa em São João da Boa Vista que tinha ido a Lourdes. E a pessoa teve o cuidado de levar água, né? Falou, olha, eu trouxe a água e levou lá para o meu irmão. É interessante que depois, né, nós fizemos a novena Nossa Senhora de Lourdes, ele tomou a água e depois saiu o diagnóstico. Aí nós conseguimos um tratamento. Então, quer dizer, um meio da providência. Sim. Nem sempre é uma cura imediata, mas às vezes é um encontro da doença e o tratamento adequado. Exatamente. No caso do meu irmão foi isso, né? Então, eu acho que ainda essa conotação é interessante, né? A gente pode dizer que Lourdes é realmente o santuário dos enfermos, né? E, ao mesmo tempo, você coloca uma coisa que é muito importante, né? Nossa Senhora enxergando uma situação quase que de impotência, né? Diante da pobreza, diante da enfermidade, não tem a quem apelar, né? Ou às vezes tem a quem apelar, mas aqueles que deveriam ser responsáveis não atendem. Não querem. E ela revela exatamente esse tom que vai através da revelação à Bernadette, mas o que eu acho importante também é essa confirmação de Nossa Senhora a uma menina que absolutamente não conhecia, não tinha Mariologia, mas eu sou Imaculada Conceição, né? Essa beleza desse dogma que eu chamo de cristológico, para dizer eu sou verdadeiramente a mãe de Deus, a mãe de Jesus, né? E talvez às vezes a pessoa corre atrás da cura, como você disse, né? Mas a cura, ou é um todo, ou então ela resolve só um probleminha da gente e não resolve todo. Então, eu acho que a cura que brota exatamente da intercessão de Maria é uma cura que tem que atingir a gente no todo, né? E pode ser até que a doença permaneça, mas o coração, a mente, né, a consciência ficam curadas de uma vez por sempre. E é interessante que o que me espanta, sabe, não sei como você vê, é que numa Europa que vai se secularizando cada vez mais, às vezes a participação na igreja é assim muito pequena, mas os santuários continuam sendo ponto de encontro, né, sendo lugar de peregrinação, e sendo esperança aí para quase todo mundo, né? Até aquele que não crê direito, ele na hora do aperreio, do aperto, ele corre para algum santuário e vai lá buscar alguma resposta para dar sentido para a sua vida, né? Acho que isso é muito importante, né? E essa relação, então, de Nossa Senhora com os doentes, né? E eu acho que também é parecido, todos os outros santuários têm sempre esse aspecto. Embora Aparecida, não seja um santuário que, quando eu pergunto, você veio fazer, que eu vim agradecer, eu já consegui a graça. Graças nos damos, Senhora. Sabe que é muita gente que já veio agradecer. Aparecida, eu né, li há um tempo atrás, eu achei muito interessante, assim, até brinquei com o pessoal da academia, eu falei, merece até um artigo lá da Palavra do Associado, eu vou escrever ainda. Eu estava lendo o relato da visita de São José Maria Escrivá a Aparecida, e eu achei curioso um detalhe que ele fala. Quando ele chega ao santuário, ele olhou na Basílica Velha, a imagem original ainda ficava lá, e ele ficou surpreso com o tamanho da imagem, né? E a imagem, a nossa imagem de Nossa Senhora Aparecida é toda adornada, é coroa, manto, e ele disse isso, ele falou, eu fiquei impressionado de ver como que as pessoas acorrem com amor a Nossa Senhora, e ele falou, e eu notei uma coisa, a devoção dos brasileiros, ela é muito espiritual. Eles entenderam a dimensão espiritual, porque a imagem mesmo quase não se vê.
né, que é diferente. Por exemplo, ele era espanhol, né, diferente, por exemplo, da expressividade daquelas imagens sim. que são quase teatrais, né, e tudo mais. É. E aqui no Brasil, né, eu acho que a fé do nosso povo é uma fé muito concreta, é uma fé muito simples. E a Aparecida começou simples, né, começou na mão dos pescadores e se popularizou pelo povo simples, pelo povo comum, né? Eu costumo dizer que não há casa de brasileiro onde não tenha imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? As crianças, eu tenho crianças pequenas aqui em casa, meus filhos, onde eles vão, eles batem o olho, né? Eles já identificam Nossa Senhora de longe. Então, a nossa devoção brasileira, eu acho que é muito disso, né? Desse sentido de pertença, de proximidade mesmo com Nossa Senhora, onde nós estamos, né? Exatamente, entende? Eu acho que a Aparecida, como Lourdes, em certo sentido, mas aqui eu acho que é o ponto de encontro da casa da mãe, né? E mais bonito ainda que dentro da Basílica, o que mais concentra essa grande Assembleia do Povo de Deus é a Eucaristia, é a Palavra de Deus, né? E Nossa Senhora está ali de mãos postas. Dá a impressão que ela está rezando junto com o povão, intercedendo, né? E a coisa mais bonita que eu vejo e me comove sempre é quando eu vejo o peregrino, o olhar dele para a imagem passando ali, sabe? Ele, talvez, não sei se está balbuciando alguma coisa ou não, mas o olhar. É uma oração feita primeiramente com o olhar, né? E naquele silêncio de passando serenamente diante da imagem e quase que recebendo de Nossa Senhora, talvez venha uma palavra que ela diz para o seu fiel, para o seu devoto, do que o devoto tem que dizer muita coisa. Porque aquela sensação é quase que de gratidão a Nossa Senhora. E é uma coisa certíssima, ela sempre renova a esperança de cada um de nós, né? Não sai ninguém cabisbaixo ali, desanimado, em hipótese alguma. Aí, então, conversamos então sobre Nossa Senhora de Lourdes. Você gostaria de dar um fecho, então, no nosso bate-papo? Muito bem, eu agradeço primeiramente o convite, né? Um prazer estar aqui no Magnífica e faço votos aí de que você que nos acompanhou, sobretudo de casa, possa sempre se aprofundar mais a respeito de Nossa Senhora, né? Essas mariofanias, né? Essas manifestações de Nossa Senhora. Eu sei que vocês já fazem isso, mas eu reforço o convite para acessar, inclusive, né, as redes sociais da Academia Marial, que a Academia Marial, seja através dos artigos, dos associados, né? Sempre tem muito material sobre Nossa Senhora. E eu deixo como mensagem final aquilo que os padres da igreja, né? Santo Irineu de Lyon, que agora é doutor da igreja, né? O Papa Francisco, nunca é tarde, né? Eu sempre pensei, né? Como que Santo Irineu ainda não é doutor, né? Um homem dessa estatura. E Santo Irineu, quando ele fala de Nossa Senhora, ele diz assim: de Maria nunca se fala o suficiente, né? E isso é verdade, né? De Maria nós podemos falar sempre e nunca falaremos o suficiente. Então, que como devotos de Nossa Senhora, que vocês, eu, todos nós somos, nós possamos ter essa certeza, né, de que nunca se fala o suficiente e, né, recorramos a Nossa Senhora, né? Essa é uma graça que Deus nos deu, né? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu sou, ela dizia isso, né, mais feliz do que a Virgem Maria, porque a Virgem Maria não tinha uma Virgem Maria, né, por ela, para interceder por ela, né? E eu tenho a Virgem Maria para interceder por mim. Então nós somos felizes, né, de tão boa mãe que Cristo nos deu no alto da cruz. Então, muito obrigado. Deus lhe pague pela partilha que você fez com a gente, né? Que sexta-feira a gente possa celebrar essa festa de Nossa Senhora de Lourdes, agradecendo, né, principalmente a gente poder superar de vez essa pandemia que tem nos castigado durante tanto tempo. Dê novamente a graça do restabelecimento para aqueles que ainda estão sendo contaminados, né? E nos ajude sempre a ter, para com as pessoas frágeis, enfermas, simples, como Bernadette, né, o mesmo olhar que Maria teve, né? Um carinho especial, uma capacidade imensa de vir ao encontro, de ajudar e, muitas vezes, usar exatamente dessas pessoas para comunicar a mensagem do seu filho a todos nós. Muito obrigado. E o pedido que a gente faz é aquele mesmo que Santo Afonso fez naquela canção bonita, Viva Maria, né? Ele pedia a Nossa Senhora: ó paz, que eu ame quem sempre me amou, né? Que Nossa Senhora nos ajude a amar a esse Jesus que tanto nos amou. E você, então, meu querido irmão e querida irmã, muito obrigado por estar nesse momento com a gente. Que Nossa Senhora de Lourdes dê saúde, força, coragem, esperança para você e que a sua intercessão nos ajude a fazer dela não somente a nossa mãe, a nossa irmã, mas o nosso modelo de vivência cristã, em profunda união, em comunhão com seu Filho Jesus.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e a sua família, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, e permaneça com você para sempre. Amém. Muito obrigado.